Você sabe o que é óptica? O que é um fóton? Como ele é formado? O que é um bóson? O que é um férmion? O que são partículas e subpartículas? Você tem ideia de como funciona para produzir luz? Não? Então acompanhe essa aula que você vai entender tudo isso. Roda a vinheta. E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você algumas situações de envolvimento de conceitos de física. E a parte que trataremos hoje é a introdução à óptica. E por que eu estou falando óptica? Porque eu quero que você distingua o conceito físico óptica da loja de óculos, ótica. As duas têm uma pronúncia igual, eu leio ótica e ótica. Acontece que a óptica com P, ela significa estudo da luz, e a ótica sem a letra P significa simplesmente loja de óculos. Como vocês vão perceber durante as nossas aulas, eu uso às vezes a pronúncia óptica ou simplesmente falo ótica. Tá? O conceito, na hora de falar a palavra, ele pode suprimir a letra P. E quando eu falo a letra P é só para ressaltar, realçar, né, a característica que eu estou trabalhando com o estudo da luz. Combinado assim? Mas antes de partirmos para a nossa aula, não esqueça, já se inscreva aí no nosso canal. Por favor, inscreva-se, coloque lá, né, para você poder receber informações daquilo que eu posto praticamente toda semana para você. Não esqueça de marcar no sininho de notificações para que você possa receber as informações atualizadas de cada vídeo novo no canal e já deixe ali o seu like, né? Deixe o seu joinha para fazer o nosso canal crescer e, por favor, comente ali, né? Os seus comentários são muito importantes, o que você achou, o que faltou, se eu trouxe alguma informação diferente para você. Combinado assim? Participe. Vamos à nossa aula então? Acompanhem aí na tela. Quando eu falo para você de óptica, então, a óptica ela é dividida em dois tipos de estudos. Ela pode ser chamada de ótica física, e a ótica física, ela se preocupa, ela tenta analisar o comportamento ondulatório da luz, ou seja, a ótica física se preocupa com a natureza da luz. Eu vou usar um conceito usando as naturezas que a luz tem. Já quando eu falo de ótica geométrica, isso não vai ocorrer. Mas dentro da ótica física, o comportamento ondulatório da luz, quais os fenômenos que nós temos que entender? São necessários para entendimento os fenômenos da emissão, composição, absorção, polarização, interferência e difração. Em nossas aulas, estaremos o tempo todo falando de cada um desses tipos de fenômenos que estão envolvendo a luz enquanto onda. Tá? Mas eu não disse para você que a luz tem dois tipos de estudo na física, que é a óptica física e, de novo, a óptica geométrica. A óptica geométrica ela vai se preocupar com a propagação da luz através dos raios luminosos. Isso significa que a natureza da luz não interessa para a óptica geométrica. Você vai perceber durante as aulas que nós estaremos falando tanto de ótica física, com a natureza ondulatória, e a natureza particular da física, corpuscular, mas isso não interessa para a ótica geométrica. Não importa qual conceito de natureza eu esteja usando, importa o raio luminoso. E nesse trabalho só dois fenômenos são interessantes. Quais são os fenômenos que envolvem a propagação da luz enquanto análise de raios luminosos, a reflexão e a refração apenas? Quando entendido isso, nós precisamos agora partir lá para o conceito de luz. O que você entende por luz? Qual a tua opinião? Como que você percebe isso? Então acompanha aí na tela comigo. Qual é o conceito de luz? Luz é dado o nome de luz a todo fenômeno físico de natureza dual. Ou seja, se manifesta simultaneamente como onda e como partícula.
E aqui, meus amores, um baita de um parênteses. Enquanto na língua portuguesa você tem a tecnologia de linguagem e de entendimento da linguagem baseada no contexto, então quando você está lendo um texto de física ou de português, o professor fala assim: olha, não interessa se você não sabe tal palavra ou tal palavra, desde que você entenda o contexto, dá para interpretar o texto tranquilamente. Já na física, química, biologia e matemática, nós precisamos que você entenda o conceito daquela palavra. Sem aquele conceito, sem o entendimento da palavra, você não vai conseguir interpretar o texto. Ah, mas nem mais nem menos. E detalhe, não é o que você acha da palavra, mas sim o que a palavra de fato significa no dicionário. Por isso eu vou precisar nas nossas aulas que você tenha em mãos aí um dicionário, ou então que você esteja sempre apto a procurar o significado da palavra no Google. Daquele Google básico, né? E tente descobrir o que significa a palavra. Sem isso, cara, vai ficar muito difícil de você entender do que se trata o assunto e até interpretar exercícios. Quando a gente fala aqui para você, né, que nós estamos então lidando com essa característica da onda ser, da luz ser onda e partícula, aí começa a confusão. Eu preciso que você entenda o significado dessa palavra aqui. Não estou falando o significado dessa palavra que você acha que é. Por exemplo, um uso comum para essa palavra está mais ou menos quando o cara vira para você e fala assim: olha, eu estou cansado aqui da cidade e estou indo para a natureza esse final de semana. O que você entende quando ele está falando isso? Você se preocupa com o significado da palavra natureza que ele está dando, ou você vai pelo senso comum, onde natureza pode ser o contato com árvores, vai para o meio do mato, vai para uma praia deserta, correto, galera? Mas é isso que em física, química e biologia significa natureza? Não. A palavra natureza, ela só tem dois entendimentos possíveis na física. Primeiro de tudo, começa com a palavra física. O que é a palavra física? Em biologia, quando o professor começa a dar aula de biologia, ele fala assim: bio, vida, logia, estudo. E fala, ó, é uma palavra de origem grega. A física também é uma palavra de origem grega e tem uma tradução. E qual é a tradução de física? Natureza. Quando você fala assim, vou estudar física, significa que você vai estudar a natureza. Mas o que é a natureza? A natureza é o conjunto de todas as coisas criadas no universo. Criadas por quem? Criadas por quem? Gente, aqui eu não estou entrando em modo fabril, tá? Em produto natural e produto manufaturado. Não tem nada a ver esse conceito histórico de produção. Quando a gente fala assim, coisas criadas, você pode imaginar, se você acredita num Deus, que foi criada por Deus. Tá? As coisas que estão na natureza, que estão ao nosso redor aí, ó, estão na natureza. Mas também envolve aquilo que foi feito pela mão do homem. Então, casas, carros, postes, edifícios, estradas, tudo isso, lâmpada, tudo isso faz parte da natureza. Em física, nós não distinguimos a manufatura da fabricação natural. Percebem? É tudo natureza. Então, estar em árvores no meio de um bosque, você está na natureza, tanto quanto estando numa cidade, tanto quanto estando dentro do seu carro, dentro do ônibus, no seu quarto, na sua casa, na escola. Tudo que está ao seu redor é parte da natureza para a física. E como a física estuda a natureza, ficou fácil de entender agora. Olha ali, ó, é tudo aquilo que está ao redor do ser humano. A natureza é tudo aquilo que está ao nosso redor. Outro significado prático para a palavra natureza é forma de se comportar, comportamento. Então aqui, quando fala que tem natureza dual, você tem que pensar nessa palavra natureza aqui. Ela está no sentido de todas as coisas criadas? Tá. Ela faz parte do universo, então a luz, ó, a luz, eu estou falando da luz.
Ela é e faz parte do conjunto de coisas criadas? Sim, né? E Deus disse, faça-se a luz, fiat lux. Então faz parte da natureza, está ao seu redor, ela faz parte do universo, é tudo aquilo que está ao redor. Mas mais importante, aqui o sentido de natureza dual é a forma da natureza se comportar. Explica melhor isso, Cíntia. Então vamos lá. Quando você fala para uma pessoa que uma pessoa é violenta, que uma pessoa é amorosa, você está dando a natureza dela. Então eu digo assim, fulano tem natureza amorosa. Significa que o comportamento dele em todas as situações é sempre com amor. Cristo era amoroso. Percebe? Maomé era amoroso, os grandes apóstolos de todas as religiões, o fundamental dele é a natureza que cada um deles tem. Quando você diz que uma pessoa tem natureza violenta, significa que em todas as situações você espera que ele haja com violência. E do ponto de vista normal, e aqui outro problema, o que é normal? Normal nas ciências naturais, física, química, biologia e matemática, tá? Nessas ciências, normal é um evento que ocorre em mais de 50% das vezes. O que é mais de 50%? É 50,00001. 50,00002, 51, 53. Passou de 50 é normal. Tá? Uma pessoa que ora é ao mesmo tempo, presta bem atenção, violenta e carinhosa, ela não está no seu comportamento normal. Ela está tendo duas naturezas conflitantes. E no estudo do ser humano, a psicologia diz que essa pessoa que está tendo comportamentos antagônicos, ela alterna um comportamento com o outro, ela pode ser chamada, por exemplo, de bipolar. Por quê? Porque ela não é normal. Porque ela não está dentro da faixa de ocorrência normal. Entendeu agora? Quando eu falo para você que a luz tem natureza dual, eu estou dizendo que ela tem duas formas diferentes de se comportar. E é a única coisa do universo que tem essa característica. Se comporta de forma normal, antagônica. Naturalmente, a luz tem natureza antagônica. Ela é onda e ela é partícula ao mesmo tempo. Aí você vai falar assim, tá, mas por que onda e partícula? Aqui, ó, onda é uma coisa e partícula é outra. Então vamos esmiuçar esses conceitos. Quando você fala que uma coisa é uma partícula, é uma porção de dimensões muito reduzidas da matéria. Traduzindo, é matéria. Partícula é algo que tem matéria. Se tem partícula, tem matéria. Então a luz se manifesta transportando matéria. Vou repetir. A luz se manifesta transportando energia com a matéria. Por isso ela é partícula. Chama-se comportamento corpuscular da luz. Corpúsculo, partícula. Mas a luz também não é uma onda? Mas o que é uma onda? Onda é uma perturbação do meio que transporta energia sem transportar matéria. Sacou a encrenca? Luz, ela tem um comportamento corpuscular que é o de partícula, então transporta energia com matéria. E ao mesmo tempo, vejam que eu não estou falando que ela alterna, ao mesmo tempo, junto, ela é uma onda, traduzindo, só transporta energia sem transportar matéria. Nossa, síntese, que confuso. Exato. É aí que pega na cabeça de muita gente entender o conceito de onda e de partícula. Mas vamos lá, vamos continuar a brincadeira aqui. Quando eu falo então da onda, é uma perturbação do meio. Mas o que vem a ser meio? Lembram que eu falei para você que é importante saber o significado das palavras? Meio é o corpo ou o ambiente onde se passam os fenômenos físicos. Ou melhor ainda, é aquilo que existe entre dois corpos. Eu sou um corpo, você é um corpo. Aquilo que existe entre dois corpos é chamado de meio. Nesse momento, entre eu e você, tem vários meios. De eu até a câmera que está me filmando, tenho ar, meio gasoso. Quando chega aí na tua casa, no teu ambiente, onde você está me assistindo na sua tela, a tela é um meio sólido.
Mas quando a imagem minha sai da tela e vai até teu olho, ela de novo volta para o meio gasoso. Traduzindo, é aquilo que separa os corpos. Está ficando claro para você? E tem muito a ver o meio com a característica do estado físico da matéria. Sim, sim. Mas quando eu falo de onda e ela transporta energia sem transportar matéria, quais os tipos de ondas que nós temos? Uma onda pode ser mecânica, e se ela for mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. Mas ela também pode ser eletromagnética, que se propaga em qualquer meio. Viram como ali a palavra meio é importante para a interpretação do que eu estou falando? Perceberam? Se você não entender o significado da palavra meio, você se perde no entendimento do que eu estou querendo dizer. Um exemplo disso é assim, há muitos e muitos anos atrás, nas primeiras edições do Enem, era muito comum que os meios de comunicação, impresso, né, a grande mainstream, ela divulgasse o teor, o conteúdo de algumas redações, sem dizer o nome, óbvio. E lá por volta de 90, o Enem começa em 98, né? Então não vou lembrar direito se foi em 99, 2000, em que ano foi. Um dos temas da redação do Enem foi meio ambiente. Repito, meio ambiente. A palavra meio ambiente, ela é uma frase, né, meio ambiente, ligada às ciências da natureza, química, física, biologia, ok? E a palavra meio em matemática, ela tem dois significados. Ela significa metade de algo, tá? Perdão, um significado só, metade de algo, em matemática. Nas ciências naturais, física, química e biologia, meio tem dois significados. Pode ser metade de alguma coisa ou aquilo que existe entre dois corpos. Para você ter uma ideia da confusão que o jovem que escreveu a redação, que foi destaque, né, foi até lida pelo Jô Soares num talk show que ele tinha à noite lá, programa do Jô. E nesse programa do Jô, ele leu uma parte da redação. E a redação dizia o seguinte: sou contra esse negócio aí de defender o meio ambiente. Por mim, nós temos que defender ele todo. Qual o conceito da palavra meio que esse jovem tinha? Apenas o da matemática, metade. Ele não tinha um entendimento da palavra meio em termos de ciências da natureza. E isso comprometeu todo o texto dele, toda a interpretação que ele deu. Tá? Vou repetir de novo então. Para nós em ciências naturais, meio é aquilo que existe entre dois corpos. E as ondas, elas podem ser de dois tipos, porque depende do meio. Aquelas ondas, que só se propagam em meio material, ela é chamada de mecânica. Aquela que vai em qualquer meio é chamada de eletromagnética. Mas daí vai surgir outra pergunta: quais são os tipos de meios que a gente tem? Vamos lá? O meio em ciências da natureza pode ser meio material, e meio material é aquele que tem molécula. O que tem molécula? Os estados físicos, sólido, líquido, gasoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, gás fermiômico ou gás férmico e o superfluido de polarations, eu sempre falo errado isso aí. Os superfluidos de polarations. Bom, pergunta, cara, tem todos esses estados físicos? Tem. Nós, na física, na química e na biologia do ensino médio, a gente estuda esses três aqui, O que é estudar? É fazer cálculo, é interpretação, é entendimento. Os outros que aqui estão, plasma, condensado de Bose-Einstein, gás férmico, ou o superfluido de polarations, eles são... Você tem que saber o nome deles. Vou repetir, você tem que saber o nome, mas você não precisa necessariamente saber o comportamento deles, ok? Eu vou usar na física, tá, o meio material, aquele da onda eletromagnética, lembra? Esse aqui, das ondas mecânicas e eletromagnéticas, as mecânicas precisam de meio material. Então, para mim, o que é o meio material? É quando entre os dois corpos tem um sólido, um líquido ou um gás. E o meio não material que não tem molécula, é o vácuo.
Cara, o que que significa isso? Que a luz, ela se propaga, é uma onda eletromagnética. Então ela se propaga no vácuo, no sólido, no líquido e no gasoso. Luz no sólido, no líquido, no gasoso e no vácuo. Onda mecânica, só no sólido, líquido ou gasoso, meios materiais. Tá? E isso é importante porque sem isso eu não consigo trabalhar, mas quando eu falei que onda transporta energia e a luz transporta energia na forma de partícula também, eu falei que onda transporta energia sem transportar matéria. E a luz transporta energia e matéria também. O que é energia para nós? É aquilo que é necessário para se realizar algo. É a capacidade dos corpos para produzir um trabalho. Então, na física, o trabalho, aquele cálculo de trabalho, força vezes deslocamento e tal, ele é só uma manifestação da energia. E muitos vestibulares perguntam que tipo de grandeza a energia é. Então já está ali para você, ó, decorar, é uma grandeza escalar. Para não confundir com força, porque muita gente confunde energia com força. Ah, eu estou fazendo muita força para assistir sua aula. Pô, cara, calma. Você, para assistir a minha aula, tem que ter energia. Força é uma coisa que você faz ou que você sente. Ela também pode ser entendida como veículo de transporte da energia, ou matematicamente é o produto da massa pela aceleração. E força é uma grandeza vetorial. Isso é para você memorizar, ok, galera? Então, força é diferente de energia. A energia é escalar, força é vetorial. A energia é algo que você tem, força é algo que você faz. Continuando ainda no conceito de luz, então, vamos voltar a ler, né? O que é a luz? É uma energia de característica de natureza dual. Ela é ao mesmo tempo onda e partícula. Enquanto onda, na óptica física, a energia ondulatória da onda, ou seja, a natureza ondulatória da luz, indica que ela se propaga como energia radiante, sendo que dentro de todo o espectro eletromagnético, a luz é uma pequeníssima parte da energia desse espectro. Aí vem a definição, né? O que é espectro? Então tá aqui, ó. Espectro é uma faixa de ocorrência de um evento. Então a luz de todo o espectro eletromagnético, ela é só uma pequena parte. Mas mesmo assim, como uma onda eletromagnética surge? Então, na natureza ondulatória, a luz é uma onda eletromagnética. E como surge uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela surge na variação na interação entre a variação de campos elétricos e campos magnéticos. Ajudou? Não? Melhora isso? Então vamos lá. Mas como que essa variação surge? A variação desses campos envolve para a luz diretamente o efeito fotoelétrico. Está aumentando, né? Então, para entender a luz, você tem que entender como ela é criada. Ela é uma onda, ela é uma partícula, enquanto onda é uma onda eletromagnética. Se é uma onda eletromagnética, ela é criada na variação de um campo elétrico com um campo magnético. É o que acontece quando uma carga elétrica percorre um condutor. Essa carga elétrica ela vai perturbar, ela vai criar variações de ordem elétrica, por isso normalmente em condutores sólidos a corrente elétrica ela é criada por elétrons nos sólidos e por isso elétrica, tudo bem? Mas lembrando que nos fluidos a corrente elétrica ela é um íon, tranquilo? Por isso que a gente fala assim, a corrente elétrica é formada por cargas elétricas que podem ser um íon ou podem ser um elétron. Tá? Aqui eu vou trabalhar no sentido de elétron, vamos pensar em sólido primeiro que fica mais fácil. Tá? Quando você pensa então na variação de um campo elétrico com um campo magnético, você tem ali um movimento de uma carga que perturba o meio, a região onde ela se encontra. Mas quando isso se torna visível? Se torna visível quando você tem o efeito fotoelétrico. Puxa vida, síntese, mas como ocorre esse efeito fotoelétrico? Como isso acontece? Vamos junto lá então, ó. Para poder entender isso, você vai entender que eu tenho que ter aqui, ó, isso aqui é um átomo, ok? É a representação básica de um átomo. Aqui
está a nuvem de energia eletrosférica, ou, se você preferir, as camadas eletrosféricas, mas é uma nuvem de energia de elétron, tudo bem? Todo átomo tem uma ou mais camadas. Existem nesses átomos, o elétron que fica orbitando aqui o núcleo, ele só fica aqui porque ele tem uma determinada energia, tudo bem? E existe uma força nuclear que une esse elétron ao núcleo. Para que ele saia daqui, ele está em inércia, porque essa força é constante. A resultante dessas forças é constante. E como você lembra lá da mecânica, quando você tem uma resultante de forças constantes, a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, você tem um movimento uniforme. E se você tem um movimento uniforme, o estado é inércia. Lembrou? Resultante das forças nula, velocidade constante, inércia. Voltando para cá. Porém, se por um acaso aparecer aqui um fóton, síntese, de onde está vindo esse fóton? Cala a boca e não interessa por enquanto, presta atenção. Se, por exemplo, um fóton atravessar, for lançado em direção a esse átomo, ele vai direto para o elétron, e o elétron ganha energia. E o que é energia mesmo? É a condição necessária para realizar algo. E ao ganhar energia, esse elétron, ele salta de uma camada eletrosférica de menor energia para uma de maior energia. E ele fica ali, girando. Então aqui está o núcleo, ele estava aqui. De repente ele ganha energia de um fóton e começa a orbitar o núcleo por uma distância maior. Só que na natureza tudo tende a permanecer no estado em que se encontra, a lei da inércia de Newton, primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. O que é um princípio da inércia? Todas as coisas tendem a permanecer no estado em que se encontram. Esse elétron, por exemplo, estava na camada L. E ao receber a energia do fóton, ele pulou da camada L para a camada M. E aí ele variou a energia dele. Quantum. Energia quântica, quantificada. Ela pulou de uma camada para outra e ficou orbitando ali. Mas a tendência desse elétron era voltar para a camada anterior. Mas para voltar para a camada anterior, ele vai precisar liberar a energia que ele recebeu. E a liberação da energia está aqui, ó, aqui embaixo, ó. Essa daqui é a liberação da energia. A energia liberada é através de uma variação do campo eletromagnético. E aí você tem uma onda chamada de radiação. Por quê? Porque ela vai através de raios. Lembrando que raio é a distância que você tem do centro até qualquer ponto de uma circunferência. Tá entendendo agora? Você tem a eletrosfera, elétrons girando como se fosse uma grande circunferência. Ele recebe energia do fóton, a energia que ele armazena faz ele pular para uma outra região, então ele passa a ter um novo raio de distância em relação ao núcleo. Quando ele libera essa energia do fóton, ele volta para a camada anterior, e a liberação da energia é feita através de uma onda, de uma perturbação do elétron, perturbação elétrica, num meio magnético. Então ele sai na forma de uma radiação eletromagnética. Ajudou a entender um pouquinho? Mas se você é um bom aluno, ficou uma pergunta no ar. De onde veio esse infame desse fóton? Quem deu a energia para esse cara? Para saber disso, próxima aula, aula 2, continuação. De onde vem essa energia do fóton, de onde esse fóton veio, como ele transferiu essa energia para o elétron, como o elétron, a partir do quantum de energia recebido, saltou de camada, quanto ele liberou depois para voltar. Então, na onda, eu tenho uma quantidade de energia, uma energia quântica. Veremos isso na nossa próxima aula. E aí, curtiu?
Deu para entender como uma onda eletromagnética é formada? Perfeito? Comente aqui, deixa ali nos comentários. O que você achou dessa nossa aula? Ajudou-te a abrir um pouco a cabeça, entender um pouco melhor alguns nomes e fenômenos que a gente ouve tanto falar? Se você gostou, diga aqui embaixo para mim. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Manda lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, no Facebook. Compartilhe, me ajude a divulgar o canal para que eu possa sempre estar postando vídeos bem legais de aulas aqui para vocês. Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau, galera!